Bom dia, família! Rebeldia na adolescência. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É mais comum do que você imagina quando nós ouvimos pais reclamando dessa fase da adolescência, reclamando sobre a rebeldia, reclamando sobre a fase da aborrecência. No nosso curso nós até desenvolvemos o termômetro da aborrecência, onde os pais conseguem identificar o nível que estão e quais são os próximos passos, né? O que esperar, o que ainda está por vir dentro desse contexto da aborrecência. Porque são comportamentos que nós esperamos para a fase da adolescência. Eu sempre digo isso, esperar um comportamento não quer dizer que nós precisamos concordar com esse comportamento, né? O comportamento de uma criança, por exemplo, de birra, é esperado? É esperado. Isso não quer dizer que é uma aprovação. Isso quer dizer que você precisa identificar o comportamento, identificar as suas técnicas de lidar com aquilo. O fato que é um agravante na fase da adolescência é que os pais eles não conseguem mais olhar para os filhos como olhavam quando eles eram crianças, a ponto de observar uma distinção de maturidade que existe ali. Por exemplo, uma criança que ela fala que ela vai sair de casa, que ela não é mais sua filha, eu não sou sua filha mais, eu vou sair de casa. Você olha e fala assim, você é uma criança falando isso comigo. Você lida de uma maneira diferente. Quando o adolescente ele traz isso é quase uma ofensa para você. Né? Geralmente a gente pega frases vindas de um adolescente, de uma criança, tem pesos diferentes para os pais. Parece que os pais quase que veem o adolescente como uma ameaça, sabe? Porque se uma criança de 4 anos, ela fala que ela vai sair de casa, você sabe que ela está falando aquilo por uma imaturidade, você sabe que não tem para onde ela ir, você sabe que é porque ela está chateada com alguma coisa, você entende que aquilo não é uma verdade. Quando isso vem de um adolescente, eu falo sempre que os pais às vezes confundem o tamanho do adolescente com a maturidade dele. É porque ele é grande, mas é um homem formado, mas já é uma moça. Isso não são critérios para a gente falar que estamos falando de uma pessoa madura, né? Então os pais, eles meio que debatem, é o famoso bater boca com os filhos adolescentes, como se fosse uma discussão onde, ao invés de o adolescente ele está se comportando de uma maneira adulta, o pai ele tende a regredir a imaturidade do adolescente, entende? Aí fica um debate, fica uma discussão, fica algo desagradável, porque na maioria das vezes o pai cedeu à imaturidade do filho, sabe? A culpa é do pai, né? Então, talvez você venha assistir esse vídeo querendo um abraço de alguma forma, né? Mas é necessária essa conscientização. É necessário que você pare e pense nisso. Uma discussão começou a ficar mais calorosa ali. Não é o momento de falar. Não é o momento de falar. A gente tem uma cultura sempre de estar falando algo no calor da emoção e depois dizer, não era isso que eu queria falar, não era bem isso. Então, a gente precisa reconhecer em nós, adultos maduros, quais que são os gatilhos que nos levam à vulnerabilidade, quais que são os gatilhos que nos levam à irritabilidade, a ponto de você reconhecer, tipo assim, nossa, eu tô muito estressada agora, agora eu tô muito chateada, eu não vou conversar, não é o momento de falar agora, sabe? Você precisa resgatar essa maturidade em você para lidar com o seu adolescente. A maturidade emocional dos pais, inclusive, é um fator que ele tem muito peso na adolescência dos filhos, sabe? Muitos pais, eles trazem algumas expressões como eu desisti do meu filho, não tem mais nada para eu fazer, não tem mais nada, eu já não sei o que eu faço, sabe? Isso demonstra uma imaturidade emocional ou descontrole, ou a falta de um controle emocional, justamente para lidar com conflitos. Onde existem pessoas, ali vai existir conflito. Então, eu amo minha família, são laços ali eternos, mas existe o conflito. E em empresas a gente
participa de treinamentos, a gente busca a resolução desses conflitos, é uma habilidade até muito requisitada, né, dentro do mercado de trabalho, mas por vezes as famílias elas não conseguem encarar isso como uma necessidade. Eu preciso saber lidar com conflitos, eu preciso lidar com as diferenças dentro de casa, sabe? E a casa, o lar, ela é justamente uma construção, são os tijolinhos, né? Às vezes algumas famílias aí, eles faltam alguns tijolinhos estruturais que a longo prazo tendem a revelar essas faltas, né? Esses desvios que ocorrem dentro da família. Mas é interessante que os pais estejam dotados desse controle emocional, do autoconhecimento, sabe? Pais geralmente não fazem terapia. A terapia ela é um caminho assim sensacional de autoconhecimento. A terapia ela não é capaz de mudar o que acontece ao seu redor, mas ela é capaz de mudar o que acontece dentro de você, né? Inclusive existe uma máxima da psicologia que é justamente isso: o que fizeram com você não importa, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você, porque você é um agente transformador. Alguns teóricos, né, trazem você como o protagonista da sua história, justamente porque você não consegue mudar as influências, os estímulos, o ambiente externo, mas a forma como você enxerga, a forma como você lida com isso, diz muito sobre você. E quando você encara isso de uma maneira positiva, de uma maneira enriquecedora, quando você consegue exercer o que nós chamamos de resiliência, aí nós estamos falando de um indivíduo com controle emocional, com a maturidade emocional. Mas geralmente, eu não estou falando todos, mas geralmente os pais adolescentes, eles não têm essa habilidade e por vezes não procuram, né, desenvolver essa habilidade, e isso influencia em relacionamentos, principalmente dentro do relacionamento familiar. Eu espero que esse conteúdo tenha enriquecido você, tenha sido útil para você. Nos siga nos demais canais, nas demais redes sociais. Constantemente estamos postando e produzindo conteúdos para auxiliar você, o seu adolescente, a sua família. E lembre-se que juntos nós podemos vencer essa pior fase.